se você soubesse o poder do Deus que você serve. Ah, se você soubesse o quão grandioso, o quão poderoso e o quão miraculoso são os seus planos para a minha e para a sua vida. Ah, se você soubesse, você não andaria mais prostrado, você não andaria mais triste e mais cabisbaixo, que é a situação de muitos servos e servas de Deus nos dias atuais. Nós vemos pessoas dentro da igreja depressiva, com depressão, pastor. Pessoas enfermas, do alto da cabeça à planta dos pés. Ah, se você soubesse o preço que foi pago pela mim e pela sua vida na cruz do Calvário, você tomaria posse do milagre. Você não andaria mais prostrado. E foi essa palavra que Deus me deu para essa noite. Olha para o irmão e para a irmã e diga assim: Deus te escolheu para uma missão. Diga bem alto e bom som, diga: Deus escolheu você para uma missão. Diga: você não está na terra por em vão ou por acaso. Deus te colocou aqui para uma missão. Nós vemos aqui a história do rei Ciro, a saber, o rei da Pérsia. Ciro, para quem não sabe, era um governador persa. E naquela época, o povo judeu era o único povo a qual tinha o direito da salvação. As outras nações estavam alheias, não haveria salvação. Só Israel tinha a promessa do Deus vivo. As outras nações se arrodearam de deuses estranhos, deuses de prata, deuses de ouro, porque o único Deus a qual eles serviam era aqueles. Mas Deus parece que escolheu mudar todo o rumo da história. Aonde ninguém dava nada, escolhe um rei pagão, um rei mentiroso, um rei assassino, e levanta aquele rei para ajudar a nação de Israel. Israel se achava. Você pode ver que o povo de Israel, na minha opinião, era o povo mais teimoso da face da terra. Mas por que, missionário? Eles não eram o povo de Deus, eram. Eles não eram a nação eleita do Senhor, era. Mas era um povo de duro coração. Você vê o que Deus fez por aquela nação no Egito, o que Deus fez por aquela nação no deserto. E mesmo assim aquele povo tinha de dura cerviz. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando deuses que não eram o Senhor, deuses estranhos. E por causa dessa desobediência, por causa dessa rebelião do povo de Deus, muitas vezes Deus abateu o seu povo. Deus entregou o seu povo na mão de povos estranhos. Deus entregou o seu povo na mão da escravidão. Você percebe isso no Egito, você percebe isso na Babilônia e em tantos outros lugares, que o povo viveu mais preso do que liberto. Aquele povo viveu mais aprisionado do que livre. E algo que eu aprendo com a palavra de Deus, que quando o povo se rebela, Deus entrega ao povo a escravidão material, a escravidão financeira, a escravidão sentimental. Porque Deus fala com o indivíduo a vida inteira. Deus dá oportunidade, Deus dá chance, Deus abençoa, Deus dá livramento, mas o seu coração é um coração de pedra. É um coração duro, que não é quebrantado aos pés do Senhor. Deus não quer um povo rebelde, Deus não quer um povo que se contamina. Deus quer uma nação eleita, consagrada, ungida. Era seguir a sua vontade, era se dobrar à vontade de Deus, era dizer: Senhor, eis-me aqui. Quanta gente tem jogado fora o seu ministério, tem jogado fora os dons que Deus te deu, por causa de rebeldia, por causa de desobediência. Meu irmão, se renda aos pés da cruz, se renda à vontade de Deus. Qual o teu chamado é cantar? Canta. Qual o teu chamado é louvar? Louva. Qual o teu chamado é tocar? Toca. Qual o teu chamado é pregar? Prega.
permite que os persas entrem em Jerusalém e em Judá, destroem tudo, derrubam a cidade, toca fogo nos seus portões e leva aquele povo cativo para onde? Para Babilônia. Porque naquele lugar Deus vai tratar com o seu povo. É naquele lugar, naquela escravidão, naquela situação de humilhação e de vergonha, Deus estava tratando com o seu povo. Por volta de 650 anos antes de Cristo, em meio ao cativeiro da Babilônia, do povo de Israel na Babilônia, Deus levanta um profeta, a saber, profeta Jeremias. Diga comigo, profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Deus levanta esse profeta. E Deus dá mais uma vez esse profeta a visão e a revelação de que Ciro, o rei Pérsia, o pagão, era o escolhido do Senhor. E 200 anos depois, 800 anos antes de Cristo, Deus levanta o profeta Isaías e diz a mesma coisa. Antes do meu e do seu nascimento, Deus já havia escrito uma história de sucesso e de conquista para nós. Antes de você nascer, Deus já escreveu toda a sua vida. Deus já havia escrito. Deus já havia deixado registrado essa palavra que Jeremias profetizou sobre o rei persa, que Deus ia usar para levantar o templo que foi construído para a glória de Deus. Deus faz essa promessa 200 anos antes de Ciro nascer. Olha que mistério profundo. 200 anos antes de Ciro nascer, Deus levanta o profeta Jeremias em profecia e digo: levantarei um rei, e esse rei constituirá o meu templo. Esse rei levantará Jerusalém. Esse rei levantará suas ruínas. Esse rei é o meu escolhido. Imagina o nó que deu na cabeça do povo judeu quando ouviu aquela profecia. Como é que pode? Como é que Deus levanta um pagão? Como é que Deus vai levantar um ímpio para levantar o templo que foi Salomão que fez? Muitas das vezes hoje em dia o povo está muito religioso, preocupado com a placa, preocupado com o pastor, preocupado quanto a gente vai dar no culto, preocupado com isso, com aquilo. Deus não quer saber disso. Deus quer saber de adorador. Ele está preocupado com pessoas que se disponibilizam para a sua vontade, a sua obra. Temos muita gente hoje fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. A obra de Deus é coisa séria. O evangelho é coisa séria. A palavra é coisa séria. A profecia é coisa séria. Se andasse conforme a palavra de Deus, tudo aquilo que ela manda você fazer, a tua vida era outra. Se nós andássemos 10% daquilo que a palavra nos manda fazer, nós seríamos o cidadão mais feliz da terra. Porque é pela obediência que vem a vitória. É pela obediência que vem o milagre. Não fique achando que Deus vai dar vitória a crente rebelde, crente que se rebela, crente que fala grosso, que diz: pastor, só tem que fazer assim e assim. Deus não dá vitória a crente rebelde, Ele dá obediente. Ele dá vitória obediente. Deus abate o exaltado e exalta o humilde. Deus dá graça ao humilde e abate o soberbo. Eu creio que aquela nação deve ter ficado louca quando ouviu Jeremias profetizando. Porque profeta já é louco mesmo. Diz: o profeta já era doido, agora que ficou mais doido ainda. O profeta já era doido, porque quem conhece a história de Jeremias
Deus levanta o profeta mais doido ainda, Isaías, aquele que é da linhagem real. Deus levanta ele. Deus pega um mimbarudo, um fofoqueiro, taca fogo na boca dele, perdoa o pecado dele e mostra para ele a glória. E aquele profeta começou a profetizar, porque o povo estava cativo. Eu quero que você entenda isso. O povo estava cativo, o povo estava aprisionado em uma nação que não era a nação deles. Eles estavam como escravos naquela nação, como estrangeiro. E a cidade do povo de Deus, Jerusalém, Judá, estava destruída, estava arruinada. O templo de Deus, que você já ouviu muitas histórias, que Salomão levantou, que Davi ajudou, estava destruído, estava acabado. Quem sabe a tua vida está do mesmo jeito. Quem sabe a tua vida está do mesmo jeito, tudo derrubado, tudo caído, os planos enterrados, o altar de adoração a Deus está caído. Mas eu venho como profeta de Deus nessa noite para a sua vida dizer que as ruínas da sua vida, Deus nessa noite vai levantar. O templo de adoração a Deus em você, que é você, Deus vai erguer. E as suas ruínas eu, o Senhor, levantarei. Que digo de Ciro, o pagão, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que eu quero, tudo o que me apraz. O que eu aprendo com isso aqui também é que você foi feito tão somente para fazer a vontade de Deus. Você não foi feito para andar conforme a sua vontade. Você não foi feito para andar conforme os teus desejos. Você não foi feito para ser dono do teu nariz. O Senhor é o dono do teu nariz. Quem sabe que Ciro não queria ajudar aquele povo, mas Deus disse: tu vai, eu estou te mandando, tu vai. E ele teve que ir, ele teve que fazer. Aleluia. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus. Você não está aqui nessa terra tão somente para comer, levantar e dormir e trabalhar. Você foi feito para fazer a vontade de Deus. A sua missão é fazer a vontade de Deus. Ciro era um ímpio. É por isso hoje que quando eu vejo um drogado no meio da esquina, eu não faço igual muitos, eu não viro a cara, porque hoje ele está drogado, mas amanhã está em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas que não são, ele pega o lixo e transforma em luxo. Ele é Deus. Foi pelas mãos de um pagão, foi pelas ordens de um pagão, de um ímpio, que Deus levantou a nação de Israel novamente. É que aonde nós estejamos, e seja qual for a situação que estejamos vivendo, nós temos que adorar a Deus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar. A situação não pode nos arrancar da presença do Senhor. Pelo contrário, ela tem que nos levar mais adiante em Deus. Olha só que lindo como aconteceu. Segundo o historiador, estavam os sacerdotes orando e lendo a Bíblia, lendo a Torá, lendo os livros da profecia, e ele viu isso aqui que está escrito. Eles estavam lendo e ele leu essa passagem aqui. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Sendo se isso aqui foi profetizado 200 anos antes de Ciro nascer. Quando os sacerdotes viram o rei Sírio, estava nas profecias de Jeremias e Isaías. O historiador diz que aqueles sacerdotes correu até o rei e disse: rei, o teu nome está aqui. E o rei: como é que pode ser isso? E essa palavra foi proferida pelo profeta Jeremias, pelo profeta Isaías, 200 anos antes do Senhor nascer. Deus está mandando, rei, o Senhor levantar Jerusalém. Deus está mandando, rei, o Senhor levantar a cidade de Judá. Deus está mandando, rei, você fazer a vontade de Deus. O rei, quando leu, o rei pegou o óculos para ler. Quando ele viu Ciro
pode ser. O sacerdote disse, o rei perguntou, que Deus é esse de vocês? Ele disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te escolheu antes do teu nascimento. Aí o rei ficou impressionado. O rei já se converteu. O rei se converteu. Começou a fazer aquilo que Deus havia lhe designado. Querido, faça aquilo que Deus lhe designou. Faça aquilo que Deus te mandou. Pare de ser teimoso e rebelde. Porque enquanto você fugir da vontade, do plano, do propósito de Deus, você sempre vai andar em derrota, cabisbaixo, triste. Para de correr no teu chamado. Para de ser covarde, medroso e medrosa. Se Deus te chamou, encara. Se Deus te chamou, levanta-te, põe de pé. Não fuja, não se venda. Faça a vontade de Deus.